Vamos falar de esporte? Você vai conhecer a Clericus Cup, ou a Copa do Mundo Eclesial. Ela é promovida pelo Centro Esportivo Italiano. Entre os craques, tem até jogador que se tornou sacerdote. No futebol, há muitos jogadores que se dedicam à igreja, e na igreja, há sacerdotes e seminaristas que amam o futebol. E assim é na Clericus Cup, campeonato que tem início no próximo dia 23, onde times de sacerdotes e seminaristas de Roma participarão de competições pelos próximos 3 meses. Um dos 372 participantes é o ex-goleiro brasileiro Carlos Gomes. Sua história é única. Depois de alcançar o futebol profissional, um problema no coração o forçou a deixar o esporte por um tempo. Foi neste período que ele tomou a decisão que mudou a sua vida. Eu não podia jogar futebol e fiquei muito chateado. Naquele momento de dor, encontrei a força que precisava em Jesus, e essa amizade com ele me levou à decisão de me ordenar sacerdote. Foi uma decisão inesperada que pegou de surpresa sua família e os companheiros de profissão. Eles ficaram surpresos, muito surpresos. Ninguém esperava por isso, porque naquele momento eu tinha uma carreira promissora no futebol. Eu estava surpreso também, mas quando Jesus chama, você não pode dizer nada mais. Só seguir em frente. O último campeonato da Clericus Cup foi entre a Itália e o Brasil, mas a vitória acabou ficando com os italianos. Este sacerdote espanhol está convencido de que a Espanha tem muito potencial este ano, apesar de admitir que os seminaristas têm uma certa vantagem. Nos seminários, eles são sempre muito jovens, com 18, 20 anos, e eu estou com quase 47. Daniel afirma que, embora muitas pessoas não percebam, futebol e religião têm muitos valores em comum. Cada jogador, mesmo sendo muito bom no campo, não pode fazer nada se não passar a bola. Penso que é um exemplo para a vida de fé, principalmente para a vida dos sacerdotes, porque cada um, sozinho, não pode fazer nada. A final da Clericus Cup será em 27 de maio e, com certeza, este ano, o Papa Francisco vai acompanhar mais de perto o campeonato, porque, como ele mesmo diz, futebol é seu esporte favorito. E a gente segue em Roma para falar agora de história. Todo ano o Papa reza a Via Sacra no Coliseu, e essa tradição começou por causa de 2 mártires. Olha só. Eles são chamados Senen e Abnon, e deles sabemos apenas os nomes. Eles foram martirizados no Coliseu em meados do século III e acredita-se que eles eram da Pérsia. Eles eram 2 persas que tinham se dedicado a uma capela dentro do Coliseu, uma capela, claro, que já não existe. A diretora do Coliseu explica que outros lugares, como o Circo Máximo, produziram mais mártires. No entanto, foi o Coliseu que se tornou o símbolo da perseguição num momento muito concreto da história, durante o pontificado de Bento XIV. Lá se estabeleceu a famosa tradição de realizar a Via Sacra toda Sexta-feira Santa. A tradição de fazer a Via Sacra aqui nasceu quando Bento XIV consagrou o Coliseu, onde nos encontramos agora. Eles colocaram as estações da cruz sobre a areia e no centro colocaram uma grande cruz. Cada ano, na Sexta-feira Santa, o Papa celebra a Via Sacra aqui. Hoje, a Via Sacra é uma das tradições mais esperadas durante a Semana Santa em Roma. Os desafios de hoje são lembrados e as perseguições dos cristãos são mencionadas, assim como nos dias de Senen e Abnon. A gente vai fazer um passeio agora por um local cheio de história também. É um palácio que o imperador romano Nero construiu para viver. São 6 minutos dentro do coração da vila com mais ostentação de Roma, onde se pode ver algo parecido ao que Nero via. Graças a esses óculos, o visitante pode se sentir como o excêntrico imperador na Golden House. O grandioso palácio, que ia desde a colina Palatina até o Esquilino, num total de 50 hectares. Hoje, a Domus Áurea está a 12 metros abaixo da terra.
Mas claro que não era assim quando Nero a construiu no ano 64 d.C., depois de incendiar Roma. Porém, séculos de abandono condenaram o palácio ao esquecimento, e os saques constantes acabaram com as paredes de mármore, marfim, ouro e pedras preciosas que as cobriam. Eu percebi e sabia, quando visitei a Domus Aurea, que não era possível sentir a essência desse lugar apenas vendo as ruínas, porque está tudo muito diferente do que era quando foi construída. Só podemos ver como era com mecanismos virtuais, e a tecnologia de hoje permite isso. O imperador aproveitou o palácio apenas por alguns anos. Em 109 d.C., Trajano quis apagar os traços de Nero e transformou o palácio em poeira e escombros. A história de Domus Aurea, por incrível que pareça, é muito breve, porque ela foi construída em pouquíssimos anos e usada por menos tempo ainda. Depois ela caiu no esquecimento. Depois, em 1400, ela se tornou um verdadeiro mito. Foi no século XV que o palácio foi redescoberto. Apesar de seus 300 aposentos representarem apenas minimamente o que ele era, a intuição fez o resto. Agora, a realidade virtual tornou possível uma visão de como era essa vila magnífica e luxuosa. O visitante pode falar o que um dos personagens mais excêntricos da história disse quando viu a Domus Aurea pronta. Agora posso finalmente viver como um homem. Olha, você pode ter um gostinho dessa visita no site que está aparecendo aí na sua tela. Por hoje é só, a gente volta na semana que vem a partir do 12h15. Um bom fim de semana para você e até lá!